Olá, tudo bem com você? Muita paz sobre a sua vida em nome de Jesus. Pastor Celso Godoy, mais um Debate-Papo ABM. Hoje nós temos uma entrevista diferente daquela que você está acostumado. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o agente da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Rodrigues Batista, que está conosco aqui e tem um tema importantíssimo para falar conosco. Agente Batista, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Queira cumprimentar, por favor, os nossos ouvintes, a assistência que está agora conectada e que quer saber o que nós temos a apresentar aqui nesse dia. A assistência a todos que estão nos vendo e ouvindo, uma excelente boa tarde. Nós vamos falar hoje da campanha do mês Maio Amarelo. É isso aí, o governo federal, a Polícia Rodoviária Federal está administrando os resultados do Maio Amarelo. Nós já estamos em junho, mas maio terminou agora e agora é a administração de resultados, né? Batista, eu posso te chamar de Batista, Tranquilo. né? Por favor, fala para mim o que é essa campanha do Maio Amarelo, para mim e para todo esse pessoal que está te assistindo agora. Essa campanha é anual, né? E ela é no mundo todo. Ela começou em 2010. Todos os países signatários da ONU, né, inclusive o Brasil faz parte, assumiram o compromisso de reduzir os acidentes graves e fatais em 50% em uma década. A primeira década foi 2010 a 2020. Infelizmente, nós não alcançamos essa meta. Então, a ONU renovou essa resolução em 2020, dando mais um prazo até 2030 para atingir. Mais uma vez, que nós já estamos em 2026, e o alerta é como a cor do Maio Amarelo. Porque os acidentes estão altos e a tendência é que a gente não bata essa meta daqui a 4 anos. Então, a gente está investindo, que eu falo a PRF, está investindo mais em campanhas de educação para que as próximas gerações não cometam os mesmos erros das gerações atuais. Ao mesmo tempo, a gente faz campanha também para as gerações que já estão no mercado de trabalho, alertando que, infelizmente, 90% dos acidentes que ocorrem no Brasil vêm de comportamentos inadequados durante a direção. Ou seja, se prestasse atenção só na sinalização e obedecesse às regras de trânsito, nós já diminuiríamos e baixaríamos para baixo de 50% dos acidentes graves e das vítimas fatais. Então quer dizer que, sem dúvida alguma, o erro humano é mais recorrente do que o problema técnico, o problema do mecanismo de um veículo, é isso? Justamente. E é nessa tecla que a gente faz as campanhas educativas, né? Que você pode perceber que a maioria tema em não obedecer às regras de trânsito. São ultrapassagens indevidas em locais proibidos, mau estado de conservação do veículo, falta de uso de segurança e outras. Se obedecesse só a legislação de trânsito ou observasse principalmente a faixa contínua amarela, onde é proibido ultrapassar e é um local que, além de ser proibido, é para andar no limite regulamentado da velocidade no trecho. Se obedecesse só essa simples sinalização, a gente já evitaria bastante acidentes e transtornos. Qual é o tipo de ocorrência mais comum que a Polícia Rodoviária Federal encontra nas estradas brasileiras? Infelizmente, são os acidentes, né? Mas, assim, qual seria o motivo, de repente, mais recorrente para que esses acidentes aconteçam, considerando já o que você disse da falha humana? É o que a gente chama de triângulo da causa do acidente. Imprudência, imperícia e negligência. Entendi. Imprudência, fazer aquilo que não deve. Igual a gente acabou de citar, né? Essa é a base do triângulo. Esse é o campeão.
A negligência é um exemplo bem simples. Você tem um cinto de segurança no carro e não usa. Simplesmente você negligencia a presença do cinto. Uma regra básica. E não acredita que o cinto vai te salvar. E a imperícia é a pessoa que não é habilitada ir para as estradas. Ou também a pessoa que é habilitado, mas, por exemplo, está alcoolizado. Ele não tem condições de dirigir. Naquele momento ele está imperito. Essa combinação desse triângulo é que causa o acidente. E quanto mais acontecer esse triângulo, mas quanto mais esse triângulo for mais forte, mais grave é o acidente. A questão do smartphone também entra nesse triângulo, né? Eu acho que no mesmo nível da bebida, me parece. Mesmo. O telefone hoje em dia, pela previsão, em breve ele vai ultrapassar as ultrapassagens. Porque muitas causas do acidente é porque a pessoa está usando o telefone, né? Você falou smartphone, ou às vezes um fone de ouvido, tirando a atenção da direção. Uhum. E assim, esse tipo de infração ela só pode ser configurada se parada pelo agente ou se fotografada, não é isso? No momento, toda multa ou notificação tem que ter a presença do agente. Há estudos de já fazer, aí alguns estados que já adotaram, de fazer o vídeo, né? Vídeo monitoramento. Aí, falta a regulamentação assim para o Brasil todo, né? Porque tem o vídeo monitoramento, mas ele não multa, né? Falta a legislação específica, porque tem que ter lei anterior que defina, né? Então isso ainda está em estudos. Sim. E também tem essa questão, Batista, que eu vi recentemente, dessa nova modalidade de radar, que parece que já está até em uso em alguns lugares, até aqui pertinho, aqui em Soretama, no Espírito Santo, em caráter experimental, que vai fazer a regulamentação não pela velocidade constatada quando se passa a câmera, mas pelo trajeto, pelo percurso entre o começo, a primeira câmera e a segunda, é isso mesmo? Mas isso tudo ainda é fase experimental, né? Isso, igual a gente comentou, toda lei tem que ter a execução antes, né? Você não pode pegar um tipo de fiscalização agora no momento, sem a lei que já definiu anteriormente, e aplicar. Então, isso por enquanto são estudos. Aí tem que aguardar. Muito bem. E a nossa região, como é que ficou nesse período de maio aí, com relação, por exemplo, ao mês de abril, aos meses anteriores, ao ano passado? Você tem essas informações? Para a gente foi gratificante, né? Porque teve várias campanhas, né? Tanto de prevenção como de fiscalização e conscientização, e a gente conseguiu reduzir os números de acidentes graves. Exemplo, mês de maio todo, tivemos 3 vítimas fatais. Se for comparar, por exemplo, na época da festa da cidade, que era uma preocupação nossa devido ao aumento do fluxo, né? E do uso de bebida alcoólica também. E foi dia 15, 16 e 17. Nós tivemos um acidente com feridos. Um só. Com feridos, nem mortes. Nenhuma morte. O pessoal ainda temor com o problema do álcool, né? Por exemplo, foram 20, se eu não me engano, 20 notificações sobre alcoolemia. Então, ainda foi um número muito alto. E olha que a gente avisou que ia ter blitzes de alcoolemia. E mesmo assim o pessoal ainda insistiu no uso da E esse bebida. tipo de infração, ele dá retenção da habilitação, né? Ele não dá retenção da habilitação, ele dá retenção do veículo. Exemplo, a pessoa que ingeriu álcool, foi submetida ao teste ou recusou, ele não vai poder sair dali com o carro, vai ter que apresentar um condutor que não tenha bebido. Agora, se ele não tiver habilitação e se envolver em um acidente, vira crime. Aí ele já vai ser conduzido para a Polícia Civil. Se o veículo dele tiver com licenciamento vencido, também vai ser retido. Aí vai para o pátio. Se ele não apresentar um condutor em condições, também o carro vai para o pátio, fica retido. Além da suspensão na carteira. A suspensão é tanto para quem recusa, para quem faz o teste. É a mesma coisa. A retenção é imediata? Não, só imediata. E aí ele tem que esperar o processo, fica com a carteira retida? Não, a carteira não fica retida, não. A habilitação fica com ele. Agora, o Detran vai lançar na sua habilitação que ele não vai conseguir renovar. Agora, naquele dia que ele foi flagranteado, ele não sai do ponto se ele não apresentar um condutor habilitado, né? Habilitado e em condições de dirigir. Que ele vai ser submetido também a um teste de alcoolemia.
Muito bem. E os acidentes com moto são muito comuns nas estradas? Infelizmente, né, principalmente aqui no nosso trecho. Estou falando assim, Extremo Sul, que é a nossa delegacia. Sim. Nós somos o segundo pior trecho da Bahia em rodovias federais em número de mortes. O segundo pior. Pior. A gente só perde para a região metropolitana de Salvador. Então aqui é um trecho muito complicado. Aí se estende desde Vamos falar de Camaquã até... Falar de Teixeira de Freitas, que é o nosso posto, começa ali no Café Norte, quilômetro 822, e vai até a divisa com o Espírito Santo. Sim. Começa no quilômetro 0, lá em Caravelas, onde que a BR-418 cruza com a BA. Sim. E vai até a divisa com Minas. Se for pegar a nossa delegacia, que é Eunápolis, aí começa lá na ponte do Jequitinhonha. E desce até a divisa com o Espírito Santo, que a gente faz parte da delegacia de Eunápolis, né? E mais a 418. E aqui, mais a 418. Lá em cima a BR-367 e aqui a 418. Muito bem. As campanhas educativas, elas são feitas de que forma? Qual é a sistematização disso? A gente faz todo ano, né? Mas como o Maio Amarelo é o mês que a gente intensifica, né? A finalidade dessa campanha é o seguinte: primeiro é a prevenção. Então, vou dar um exemplo aqui, o que nós fizemos. Como prevenção, a gente instalou 8 outdoors sobre os acidentes, chamando atenção para a campanha. E aproveitou e um deles também chamou atenção para o abuso sexual. A gente distribuiu esses outdoor tanto pela BR-101, que é a nossa jurisdição, como pela BA, que acaba desaguando, né, na BR-101. Então é uma forma de prevenir nos dois sentidos. Ao mesmo tempo, lançamos 3 simulações de acidentes reais que teve na região, principalmente para alertar os motoristas que está passando num local perigoso. E com uns banners, né, também da campanha educativa. Essas simulações foram feitas lá no trevo de Poço da Mata, em frente ao nosso posto, né, aqui em Teixeira de Freitas, e em frente à usina Santa Maria. Isso aí a gente chama de prevenção. Ao mesmo tempo, a gente fez a conscientização, que é visitar as escolas e as empresas que assim o desejarem. Na região toda? A região toda. A gente fez aqui em Teixeira de Freitas 17 escolas municipais, que a Secretaria de Educação fez em parceria com a gente. E também, quando a gente esteve na usina Santa Maria, acabou levando para 2 escolas lá em Medeiros Neto, que foi o CETEP e a Escola Municipal Silvestre. E teve mais a Suzano, que também é outra parceira nossa nessas campanhas, né? Aí a gente também fez palestra na Suzano. E teve também no frigorífico Que Delícia, que também aderiu à campanha. Essas três empresas, né, assim dizendo, elas entraram conosco na campanha e nos apoiaram muito. Aqui já fica o meu agradecimento para os diretores de todas. O apoio deles foram fundamentais para o sucesso da campanha. Deixa eu conheço o Sérgio Queiroga, que é um parceirão, né? Abraço para todos eles. Isso. Sérgio Queiroga, o Eduardo lá na Suzano, Itamar, o Vitor, né? O Júnior, dono do frigorífico. Todos eles nos ajudaram na campanha. Muito bem. E na fiscalização é aquela intensificação que teve. Que quando a campanha, tipo assim, a finalização, né? O ideal era a gente não precisar de notificar, multar ninguém. As campanhas fizessem efeito. Mas quando não faz, a fiscalização pega. É verdade. E aí, dentro desse mês de maio, ainda culminou, né, com a festa da cidade, que a gente teve que se preparar também, porque por causa do aumento do fluxo, né? E na festa da cidade, a gente colocou um stand com os nossos equipamentos e viaturas. Inclusive, veio um Porsche de Salvador, que ficou exposto lá. O pessoal passou, tirou foto. Porsche de vocês? Que foi, como fala, né? Foi pego. Apreensão. Foi né? a apreensão do narcotráfico e passaram para PRF. Que bom se fizessem isso com todos, né? Esse, por exemplo, serve de exposição, né? Agora, assim, eu acho interessante também os bens serem passados para a educação, para a saúde.
faz leilão né? Principalmente para educação. E falando em educação, Pois não. que foi muito gratificante, né? Durante a festa da cidade, eu estava lá no stand, o dono do parque, o senhor Júnior, um abraço lá para o Júnior, que está lá em Medeiros Neto, aí ele ofereceu, a gente contou as histórias, igual estou fazendo aqui, né? Para ele, que ele também tem um filho de 8 anos, e ele passou lá no stand para tirar umas fotos com o filho dele, né? No Porsche, na moto. E a gente trocando as ideias lá, ele falou assim, eu tenho interesse aqui no final, que ele era o dono do parque, né? De deixar um domingo, um dia, 1 hora sem custo para uma escola municipal, para poder vir aqui brincar. Eu falei, rapaz, eu até falei com ele, isso é sério? Pode convidar uma escola? Ele falou, pode. Aí a gente convidou a escola municipal Silvestre, lá de Medeiros. Medeiros, que as criancinhas são bem pequenas, né? Na faixa de 5 anos, 6, aquela patotinha. E quando a gente estava dando palestra lá, a gente viu a empolgação da criançada, contando fatos reais de casa, né, que eles já tinham passado, perguntando como é que atravessa a rua, uma participação excelente. Aí eu lembrei dele, Júnior, achei a escola, pode levar? Pode. Aí a usina Santa Maria providenciou o transporte deles e eles vieram aqui para o parque brincar. E no parque tinha o carrinho bate-bate. E a gente fez uma simulação de blitz dentro do carrinho. Olha só. Para eles usarem Criativo. o cinto e o bafômetro. E foi muito bem aceito pelas crianças, gostaram demais. E a escola. Então a gente misturou teoria com prática. É uma geração que a gente já espera que lá no futuro nos ajude a bater essa meta da ONU, que já vai chegar a condutores mais conscientes. Batista, uma curiosidade minha agora. Você tem quantos anos dentro da Polícia Rodoviária Federal? 17. 17. Tem alguma ocorrência que marcou a sua vida de maneira assim incomparavelmente incomparável com as outras, né? Tantas ocorrências que você viveu? Várias, né? Mas vamos falar, os acidentes marcam mais por causa da complexidade, né? Sim. E infelizmente as percas de vida, né? Mas teve alguma que te marcou assim de forma poderosa? Recentemente, aquele acidente que teve lá quase na divisa com o Espírito Santo, que teve 12 falecimentos Vocês que van. atenderam lá. Fomos. E tinha 3 crianças no negócio e todo mundo morreu carbonizado, infelizmente. Aquele, inclusive, colocou o alerta da PRF no Brasil todo, por causa que estava vindo o carnaval, né? Então a gente intensificou muita campanha na época. E o outro foi aquele acidente aqui na entrada da cidade, que foi o dos bombeiros. Também foi um acidente muito terrível, porque foram 2 acidentes ao mesmo tempo. Teve uma carreta antes que empurrou um veículo, os 2 caíram da ponte. A carreta ficou pendurada e o carro desceu. Logo em seguida, mais uma vez a gente lembra isso aí, né? A falta de cumprimento a quebra da regra de segurança. As normas de segurança. Né? Desce uma carreta em alta velocidade. Não consegue parar. Aí empurrou, mais uma vez, né? Empurrou 2 veículos do bombeiro. Inclusive, tinha 2 bombeiros na ambulância fazendo atendimento. Aí a pessoa que tinha caído a primeira vez voltou a cair. E aí esse acidente durou muito tempo para a gente conseguir limpar, né, tirar os curiosos. Se a gente não tira os curiosos lá de cima antes, no intervalo, a gente estaria falando em dezenas de mortos. Mas a gente, graças a Deus, a Polícia Militar e todas as polícias que foram parando foi nos ajudando a tirar o pessoal de cima da ponte. Que é uma coisa até que a gente pede, né? Menos curioso em tragédia. Mas parece que o acidente, quanto mais trágico, mais curioso atrai. E aí conseguiu retirar esse pessoal e só ficou as 2 vítimas mesmo do primeiro acidente. Mas podia ter sido muito mais complicado. Teve fatal? Teve. O motorista da carreta e a esposa dele morreu no local. Poxa vida, hein? E quase que os bombeiros também. Se não fosse um socorro imediato, que os bombeiros já estavam atendendo lá embaixo, né? Já tinha uma equipe do bombeiro que já imediatamente socorreu a viatura do bombeiro que caiu. Muito bem, eu tenho outra curiosidade. A gente vê às vezes na televisão algumas ocorrências em que caminhões eles sofrem um acidente e aí acontece o saque da carga.
As pessoas, eu já vi até um caso que marcou mesmo a minha vida, foi o camarada morto na bolé do caminhão e o pessoal saqueando como se não fosse nada. Você já viveu alguma experiência dessa? Já presenciou? Já, infelizmente, acontece, né? Porque o que gera isso aí? É o tipo da carga. Se a carga for de alimento ou animal tipo gado, infelizmente eu alerto o pessoal para parar porque a multa vai para o dono. O que acontece? Quando é mais longe, chega gente de ônibus, de caminhonete. E quando a gente chega no local, já tem 100 pessoas mais ou menos fazendo o saque. Aí fica difícil até controlar. Fica difícil até controlar. Agora, o que eu alerto? Que essa multa é bem pesada. Mas para o motorista? Vai para a placa do veículo. E como é que ele pode controlar uma situação dessa, Batista? O responsável pelo veículo é aquele que está no documento do carro. Não leve o pessoal para lá. Você vai responder por isso. Ah, você está dizendo dos veículos que vão... estão, para fazer o saque. Eu entendi. Eu pensei que fosse o veículo sinistrado. Não, veículo sinistrado, a gente vai dar o socorro para a vítima, né? Se conseguir chegar antes falo estouro, né? O pessoal já chega sacaneando, a gente evita o saque. Agora, tem horas que a gente já chega que o pessoal já está sacaneando. E isso configura um crime, né? É crime. Eu já prendi gente, por exemplo, pegando televisão. Eu estava no caminho do acidente, aí no percurso, aí 2 pessoas já puxando a televisão. Os 2 foram encaminhados para a Polícia Civil. E perderam a televisão. Carros que passam também carregando. Quando o pessoal denuncia que vai passar em frente ao posto, a gente para o carro e é o mesmo procedimento. Além da multa, que é pesada. A multa é em faixa varia de 6 a 20 mil reais. Uhum. Quer dizer, nessa campanha, por exemplo, nessas campanhas como essa que nós vimos em maio, vocês orientam todas essas questões, né? Todas essas questões. Uhum. Muito bem. A questão do ciclista na estrada, porque aqui a gente tem uma realidade, aliás, eu acho que não é só aqui não, hoje isso virou febre no Brasil, né? Muito ciclista e o pessoal, às vezes, eles andam numa situação que não deveriam andar. O que você me diz sobre isso? Vamos lá. É uma coisa que já nos preocupa, porque o número de acidentes já é grande, né? Eu acho que eu falei no começo, né? No Brasil, em 2025, morreram 35 mil pessoas de acidente. Sim. Dá 95 por dia, né? Muita gente. 95 por dia, se multiplicar por 2, que é 2 dias, já dá uma lotação de um Boeing. É como se um Boeing estivesse caindo a cada 2 dias sem sobrevivente. Aí, puxando para o assunto que o senhor tocou na bicicleta. Ciclismo. Nos últimos 10 anos, mais de 13 mil perderam a vida em cima de uma bicicleta. Andando Principalmente de bicicleta. nas estradas. Estrada, cidade, todo canto. Nas estradas, vamos puxar para o nosso lado. Inclusive foi tema nas nossas campanhas. Selecionei alguns acidentes reais e joguei na palestra. Aí quando chegou de bicicleta, vários acidentes acontecem assim na nossa região. Trabalhadores indo para o trabalho à noite. Vai usar o acostamento da BR-101, que é precário. Mas não tem sinalização. Não tem sinalização, a bicicleta também não. O acostamento é ruim, tem locais aí que é só buraco, bem desnivelado. Aí a pessoa vem andando. Quando chega naquele trecho, sem olhar para trás, ele sai. O carro que está vindo em alta velocidade não vê. Já houve casos de atropelo de bicicleta que a bicicleta ficou agarrada no carro e o corpo ficou. E a bicicleta ficou embaixo do carro. A pessoa não viu. Passou, atropelou a pessoa que jogou para longe, a bicicleta ficou, um pedaço, né, da bicicleta, e ele foi embora. Foi parar depois que ele se identificou, tem um pedaço de bicicleta aqui. Alguém, estou preocupado aqui que eu ouvi falar que alguém morreu. Aí. A gente explica, rodovia, principalmente à noite, ciclistas que adoram, né, fazer a gente topa, às vezes a gente está atendendo acidente e vê até famílias rodando. Eu aconselho a não ir, a gente não pode proibir. Porque depois a gente toca até no assunto das bicicletas que surgiram, né? Mas eu estou falando da bicicleta normal. Você levar a sua família para fazer o seu exercício à noite numa BR-101,
Por mais que haja sinalização. Toda campanha que eu faço, eu toco no assunto. Evite, procura um local mais seguro para você exercitar. BR não é lugar de bicicleta. Agora a lei permite, é andar pelo acostamento. E animais na pista também é um problema, né? Problema, principalmente Nossa região. Principalmente nessa época agora de cerração. Pior ainda, né? Animal na pista, máquina agrícola, isso é um perigo. A BA aqui que liga, por exemplo, Medeiros Neta Teixeira, ela não tem acostamento. Aí você mistura serração, que é esse período, né? Máquina agrícola, que não devia estar na... Buraco e animal. Olha só que complexidade. Aí o que a gente alerta nas campanhas e sempre que a gente fala, reduza a velocidade e guarde distância de segurança. Lembre que se você, principalmente com serração, né? Se você tiver com uma velocidade muito alta, não vai dar tempo de parar. Na hora que você vê um animal, uma máquina agrícola, você já está em cima. Então diminua a velocidade no período de serração, espera o sol raiar para a serração for embora e faça uma direção mais defensiva, para evitar tanta serração como animal solto e máquinas agrícolas na pista. Muito bem. Muito bem. A gente está conversando aqui com o Batista, ele é agente da Polícia Rodoviária Federal, e está dando uma aula de boas condutas nas estradas, né? Se você tiver alguma questão que você queira colocar, depois você manda para nós, o nosso WhatsApp está aqui embaixo. Aquilo que eu não puder responder, eu vou mandar para o Batista e ele, a seu tempo, vai responder para você. Ok? Pois é, Batista, você, por gentileza, dá uma palavra ao povo que está nos assistindo, principalmente aos motoristas, né? Deve ter alguns motoristas que eles se interessam quando o assunto é isso, porque a Polícia Rodoviária Federal ela é uma organização muito respeitada no nosso país, né? Eu me lembro que durante algum tempo eu trabalhei no Poder Público lá no Espírito Santo, eu fui diretor da FEBEM. E em algumas ações que eram feitas nessa área de segurança pública, era convidada a Polícia Rodoviária Federal para poder, às vezes, até conduzir ocorrências. E por causa da credibilidade que ela tem, né? E graças a Deus continua. A gente recebe muitos convites, né, para participar de operações. A gente gostaria até de atender mais, né? Mas a competência de vocês já é extensa demais. E, né? A demanda nas rodovias é muito grande. Então, por exemplo, eu aqui na nossa região, eu adoro trabalhar em conjunto, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil. E sempre que a gente pode, a gente faz essas operações integradas. Você tocou agora no assunto de animal solto. Tá aí meu abraço e agradecimento ao doutor Ludovico. O doutor Ludovico, delegado lá de Nova Viçosa, abraçou essa causa. Ele correu atrás, conseguiu um apoio da Prefeitura de Nova Viçosa e muito da diminuição dos acidentes com animais soltos ali em Nova Viçosa. Nova Viçosa que a gente fala é Poço da Mata, né? Poço da Mata e Tabatã é graças à iniciativa dele. Mesma coisa aqui na cidade. Né? Tem o Da Hora, a equipe lá, que eu falo Da Hora é Da Hora, que o nome dele é Da Hora, que sempre está apoiando a Polícia Rodoviária aqui também, no caso de animais soltos. E podem observar que diminuiu bastante a incidência desses casos. Algumas ações têm que ser implementadas, né? Eu me lembro, eu fui durante um tempo pastor na cidade de Itaúna, e ali a gente era cortado por uma estrada estadual, e foi feita uma parceria do pessoal da estrada conosco, no sentido de animais apreendidos na estrada, eles tinham prazo para que o proprietário fosse resgatar, pagando devidamente as multas. Caso contrário, aqueles animais eram disponibilizados para organizações... É o que está acontecendo aqui, tanto em Teixeira como em Nova Viçosa. Certo. A gente está querendo que isso seja estendido para as outras cidades. Isso, né? A ideia é muito boa, nós vivemos isso. E nós mandávamos muitos animais para organizações, assim, principalmente ONGs, né? Se o dono não cuida, deixa para outro. Exatamente. Sem falar o prejuízo que causa. E a responsabilidade? Um carro atropela um animal na estrada. Recentemente eu estava nas estradas, eu estava lá no Ceará, indo para o Piauí. E um carro que estava na nossa turma
atropelou um cabrito grande. E aí, então, depois de ter atropelado o cabrito grande, aquele cidadão ele reivindicou o direito sobre o cabrito. E contratou alguém para poder cortar o cabrito, fatiou o cabrito e levou embora. Isso é correto? É um caso, né, fora da curva, né? inusitado. É. Agora é o seguinte, a responsabilidade sempre é do dono. Do dono do animal. Dono do animal. Quando a gente consegue identificar o dono é encaminhado para a Polícia Civil e processado. Ele que vai arcar com tudo. Né? Agora, o que acontece quando é gado? Dificilmente a gente chega no local, principalmente quando é longe, e o pessoal já esquartejou tudo. Aqui já teve uma vez, quando é mais perto, foi ali perto do Malacar, não foi só uma vez, não. Aí eu peguei o gado, que tinha acabado de morrer, coloquei dentro do guincho e apresentei na Polícia Civil. Aí estava com as marcas da ferragem, do dono. Identificaram e o dono foi responder. Olha só. E o delegado não achou estranho você chegar lá com o animal? Eu só entreguei para ele. Tá aí, ó, a marca do dono, e ele tomou as providências dele. Conseguiram encontrar. Enquanto conseguiu encontrar. Outros casos é quando a gente prende animal tipo cavalo, jumento, né? Eu já fico alerta para os donos, né? Eu adoro quando eles passam ali perto da gente, né? Agora até que da hora tá sumindo com os animais. Mas cansei de pegar aqui uns 10 cavalos, é tudo assim, jumento, égua. Eu vinha tocando eles ali para dentro da área do posto e deixava. Se o dono não aparecesse, ia para... Não, dava o prazo, né? E quando o dono aparecia, já ia responder também na Polícia Civil. Ia responder, devidamente multado. Aí, com essas medidas, a gente reduziu bastante o índice de animal solto na região. Muito bem. É isso aí, Polícia Rodoviária Federal trabalhando pelo bem da sociedade. Então quer dizer que não está preocupado só com os veículos na estrada, não. A gente está mais preocupado com a prevenção. Quer dizer, as pessoas são mais importantes do que os bens. Muito mais. As campanhas nossas é em cima da pessoa, não é em cima do veículo. O veículo a gente faz a campanha para o mau estado de conservação dele. Muito bem. Que infelizmente, de vez em quando a gente para um caminhão aí que o pneu está no aço, né? Okay. E às vezes causa incêndio, às vezes estoura um pneu, causa aí a acidente. pessoa tem o veículo apreendido ali, ela pode trocar antes de ser... Depende do estado. Por exemplo, se for um pneu só, tranquilo, vai lá, troca um pneu, a gente dá um prazo. Agora, quando é 4 pneus, ou tá tudo ruim, a gente manda para o pátio, ele acerte lá no pátio. A maioria não vai nem buscar, né? A gente vê esses pátios cheios de carro velho. E a intenção é essa mesmo, tirar esses carros velhos de pista, circulação. Principalmente aqueles que estão com um sistema de iluminação bem precário, né? Tem vezes que a gente para a moto que o cara não tem nem freio, para a moto com o pé. Muito comum na estrada, eu tenho visto isso com frequência, as motos sem iluminação traseira, né? Com uma boa ou razoável iluminação dianteira, mas sem iluminação traseira. Você só percebe quando chega em cima. Isso é aquele negócio, né? De causa e consequência. Os leilões, recentemente, ainda bem que acabou isso, aí vendia as motos, né, para sucata e para voltar à circulação. As que voltavam para a circulação estavam em condições. O cara pagava lá as despesas e regularizava e ia rodar. Agora, muita moto foi vendida como sucata. Moto sucata é aquela que não pode voltar a rodar. É desmontar, cortar pedaço para ferro velho. E muitas dessas motos pararam na roça. A pessoa deva uma pincelada na moto, né, uma reformada, e eu vi vários anúncios na internet. Moto para roça. Pode saber que aquilo ali é moto de leilão. E não funciona nada. E tem responsabilidade. Eu notei na estrada, algumas vezes eu vou a Salvador de carro. E eu já notei que ali tem um trecho da estrada, fica até uma situação aí para vocês averiguarem se é que já não sabem. Ali de Santo Antônio de Jesus para cá. É lá em cima, já é o trecho. O pessoal, lá. É outro trecho. Mas o pessoal anda sem capacete e pelo acostamento. É comum, você não vê uma moto com um motociclista de capacete dentro da pista. Ele está sempre sem capacete e no acostamento. Isso foi virtude que eu falo assim, né? Nós não podemos ficar criticando o que vem dos canais, né? Sim. Do governo, esses negócios.
Que é o seguinte, a Polícia Rodoviária tem um efetivo de 13 mil atualmente. Nós precisamos de um efetivo bem maior. 13 mil? Aqui, por exemplo, eu tenho 17 anos que eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui, era 4 postos. Hoje, reduziu para 2 e hoje está com 3. Acabou o posto de Itamaraju. Itamaraju faz uma falta danada. O tempo que a gente faz para chegar até Itamaraju, se tivesse o posto lá, já resolvia. Aí foi reduzindo, teve que fechar posto. Igual Santo Antônio, igual esse trecho que você falou. Tinha que ter a polícia rodoviária mais ativa ali. Tinha que ter um Até porque não dá para deslocar um policial ou uma equipe para ficar ali olhando. Porque você vê, 13 mil policiais para o Brasil todo, de rodovia federal, se pegar e dividir... Se pensar bem, isso aí seria só para a BR-101, né? Fora que é o seguinte, ó, nós somos formados para atividade fim, nós não somos formados para atividade meio de administrativa. E não tem. Muitos policiais desses 3 são desviados para funções administrativas. Faz falta. Aí acontece esses trechos onde não tem fiscalização. Mesma coisa aqui. Ó, aqui agora que a gente está começando a bater mais naquela região da 418. Ali até pouco tempo, quando a gente entrava na 418, era como se fosse um ponto cego. A gente ficava sem internet. Não conseguia consultar nada. Aí tem um lado ruim do governo e tem um lado bom. Aí o que chegou para nós recentemente? A Starlink. Nós conseguimos consultar veículo agora em qualquer lugar do trecho. As viaturas estão equipadas com o Starlink agora. Por enquanto tem uma viatura. Né? Mas está um sucesso. E o retorno para o governo é muito bom. É mais fiscalização. É verdade. Aí a gente vai poder dar uma atenção maior também para 418, naquela região de Caravelas, Joerana. Muito bem. Muito bem. Pode fazer suas considerações finais aí? Ué, você tocou no assunto e hoje eu estava numa entrevista logo de manhã, aí me perguntaram, bicicleta elétrica. Ah, sim, bicicleta elétrica, verdade. Mais um abraço aí para os motoristas que se adequem, né, e se conscientizem, principalmente da sinalização. Obedecendo a faixa contínua já nos ajuda bastante. Mas a bicicleta elétrica, igual eu falei aqui, né, na última década teve mais de 13 mil acidentes. Aí vai, em vez de nos ajudar, lança 2 bicicletas. Né? Tem a bicicleta até 32 km e a bicicleta acima de 32 km. A bicicleta acima de 32 km não tenho nada contra. Porque quem for comprar essa bicicleta é como se uma moto fosse. Vai ter que emplacar e ser habilitado. Então a pessoa vai ter pelo menos aquelas... Burocracia. Diga, além da burocracia, né? Pelo menos as normas de circulação ele vai ter. Ele vai ter que passar por uma autoescola. Agora, o que preocupa a gente como policial rodoviário federal, eu acho que até todos os pais e avós, é essa bicicleta abaixo de 32 km, que é como se fosse uma bicicleta. É liberado geral, liberado. Não tem nada. Aí, o que mais me preocupa? Você imagina uma criança que acabou de andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. Ela pode andar com a bicicleta até 32 km por hora. Criança que vai para a escola, ou adolescente, que não tem conhecimento ainda de circulação e regra de trânsito. A gente está dando uma arma para eles. Eu alertaria aos pais de não presentear seus filhos ou seus netos com bicicleta motorizada, que desenvolve... Motorizada não, fala elétrica, né? Até 32 km por hora. Vai dar o seu neto, o seu filho, um presente desse, um menino de 8 anos, que vai andar 32 km? Então, e espero, né? Não tem aquele cidadão que passa de 4 em 4 anos na nossa porta para fazer legislação lá em Brasília. Espero que leve isso para lá e corrija essa resolução. E proibisse até a fábrica dessas bicicletas. Fabricasse só acima de 32, que a pessoa pelo menos já é um adulto e vai ter que ter habilitação. E vai ter que pagar o IPVA também. Foi o que aconteceu na época da cinquentinha, né? Na minha época... Você lembra o problema? Lembro. Olha o quanto de problema essa cinquentinha nos trouxe. Quantas vítimas? Lembro da cinquentinha. Hoje a cinquentinha é emplacada. Pois é. Mas é isso. Então, fique à vontade aí, dá um até logo para a nossa turma. Até logo, porque eu vou trazer aqui você de novo para nós conversarmos. Sempre que convidar, a gente... Gostei da sua prosa, você é prosa boa. Pastor, só chamar que a gente chega juntos. Certo. E um abraço aí aos motoristas. E lembre-se que, principalmente no nosso trecho, né, estamos na época da serração. Prevenção é o melhor cuidado. É mais do que ver.
Isso aí. E enxergar. É salvar vidas. É isso aí. Olha, obrigado por ter estado conosco. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê paz e graça. Semana que vem estaremos juntos novamente. Obrigado, Batista, e a sua instituição, Polícia Rodoviária Federal, uma instituição respeitadíssima, muito querida de todo o povo brasileiro. Fiquemos todos em paz e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém.